Bom, estão bem? Vamos começar mais o culto infantil agora. Mas antes a gente tem que fazer o quê? Posição de oração. Vamos orar? Fechar os olhinhos? Pai, muito obrigada por esse domingo que o Senhor fez pra gente. Muito obrigada por esse culto que fazemos pra Ti, Senhor, de todo o nosso coração. Senhor, nos abençoa, Pai. Que os nossos ouvidos estejam preparados para ouvir a Tua palavra, Pai. Abençoa o mensageiro de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira. O seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Não se preocupe, tenha calma. Calma, calma. Eu dedico esse refrão pra sua. Vamos juntos? Calma, calma. Não se preocupe, tenha calma. Calma, calma. Eu dedico esse refrão pra sua. Vamos cantar isso? Não se preocupe, tenha calma. Calma, calma. Eu dedico esse refrão pra sua alma. Papai do céu, obrigado por nossa saúde e pela nossa alimentação, e obrigado que por todos nós não estamos com Covid. Obrigado por tudo, que também todos daqui na igreja e todos que estão conosco não tenham com o Covid-19. Obrigado pela alimentação e por favor, essa Covid soma para nunca mais voltar e acomodar a todos do mundo. Obrigado, Jesus, por tudo que você faz pra gente. A gente se diverte e a gente vai estar sempre contigo para sempre. Amém. Oi galera, tudo bem? Eu tô aqui em mais um culto infantil para a gente estar falando a palavra de Deus hoje. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. E como a gente sempre faz aqui no culto infantil, a gente vai começar com uma oração. Da forma como a gente sempre aprendeu. Você vai juntar a mãozinha, fechar o olho, pede pro papai, a mamãe, o titio, a titia, o vovô e a vovó, quem estiver assistindo com você, fazer a mesma coisa. Que a gente vai falar agora com o Papai do Céu e é uma das coisas mais importantes que tem pra gente fazer. Então junta a mãozinha, fecha o olhinho que a gente vai fazer uma oração junto. Eu vou falando e vocês podem repetir, né? Eu vou dar um tempinho para cada frase, vocês poderem repetir para a gente fazer essa oração juntos, combinado? Então fecha o olhinho que a gente vai orar. Senhor, eu te agradeço por mais esse dia e por esse culto, e venho te pedir pelo momento da palavra, que o Senhor fale com cada um de nós. Em nome de Jesus, amém.
Amém, galera. E hoje a gente vai contar sobre uma das histórias da Bíblia que eu mais gosto. A história de Jonas. Eu não sei se você já ouviu falar da história de Jonas, é um dos livros da Bíblia. E é uma história muito louca que aconteceu com ele. Jonas, ele era um dos profetas de Deus, que Deus chamou para que ele pregasse a uma determinada cidade, para pedir para as pessoas lá se arrependerem dos pecados que eles estavam cometendo, das coisas erradas que eles estavam fazendo. Só que quando Deus chamou ele para ir para essa cidade, Jonas teve o quê? Muito medo. Ele acabou ficando com medo de ir para aquela cidade, o que as pessoas iam pensar dele, o que iam fazer com ele para lá, e ele resolveu fugir. Você sabe como que ele quis fugir? Olha o que eu trouxe aqui para vocês verem, ó. Um barco. Jonas, na hora de fugir dessa cidade, de fugir do que Deus tinha pedido para ele, ele resolveu, comprou uma passagem de barco para ir navegando para bem longe. Olha aqui nesse barquinho aqui na garrafinha que eu arrumei. Era um barco desse tipo aqui, porque na época de Jonas, os barcos não tinham motor que nem tem hoje. Eles tinham esses panozinhos em cima dos mastros que o vento ia batendo no pano e eles torciam para o vento bater forte para poder levar eles para bem longe. E ele entrou num barco desse para poder navegar lá para o outro lado de onde Deus estava mandando ele ir, porque ele estava com medo, ele não queria seguir aquilo que Deus ia fazer. E ele entrou nesse barco, ele saiu navegando para bem longe. Só que Deus sabia o que ele estava fazendo, porque Deus sabe de todas as coisas. Viu ele entrando no barco, viu ele fugindo, ele falou: não, eu não vou deixar Jonas fugir, porque eu tenho um plano para ele, uma ordem para ele, e ele vai seguir essa ordem. Enquanto ele estava navegando com esse barco para o mais longe possível, veio uma tempestade que Deus mandou sobre esse barco. E a tempestade começou a atingir o barco, eles começaram a ter muito problema, o barco quase virou, e o Jonas e os marinheiros começaram a ficar muito preocupados, o que eles iam fazer, como é que eles iam se livrar daquele problema. Eles estavam com medo de morrer, porque o barco estava quase afundando. E aí, Jonas, naquele momento, vira para eles e conta: olha, eu acho que esse barco está nessa situação porque Deus mandou essa tempestade, porque Deus tinha me mandado ir para uma cidade lá para o outro lado, eu não fui, eu entrei nesse barco aqui para fugir. E aí ele está mandando essa tempestade, eu acho que é proposital, ele está fazendo isso para mim. Ele entendeu que era Deus que tinha mandado aquela tempestade para impedir que ele fugisse. E aí os homens, com medo de tudo aquilo, convenceram Jonas a pular do barco para que Deus pudesse parar com a tempestade. E aí eles combinaram todos juntos, Jonas pulou desse barco, alguns deles até empurraram, na verdade, Jonas para fora, e uma vez que Jonas caiu no mar, você sabe o que aconteceu, que a Bíblia fala? Veio um peixe muito grande, quando Jonas caiu na água, e engoliu Jonas. Mas ele não morreu, porque o peixe era tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que Jonas conseguiu ficar dentro do estômago da baleia. Ou melhor, do peixe. Só que esse peixe ele era tão grande que hoje o único peixe que a gente conhece que seria grande o suficiente para caber Jonas dentro da boca dele seria uma baleia. Eu trouxe uma imagem para mostrar para vocês, olha só, a diferença de tamanho que existe entre uma baleia, aqui em cima, tá vendo? E um homem. Olha como é que a gente, isso aqui é um homem adulto, do tamanho do papai, do tamanho da mamãe, olha como é que fica pequenininho perto da baleia, olha. Ele aqui pequenininho, a baleia grandona aqui em cima. A gente acredita, a Bíblia só fala que era um peixe muito grande. A gente acredita, pelos peixes que a gente já conhece, que seria uma baleia tipo essa aqui. Que quando Jonas caiu na água, a baleia veio e engoliu ele. Ele passou 3 dias e 3 noites dentro da barriga desse peixe. Até que o peixe levou ele de volta para onde ele tinha que ir, para onde Deus tinha mandado ele ir, que era a cidade de Nínive, e foi lá e cuspiu ele na praia, vomitou ele na praia. E nesses 3 dias que ele passou dentro da barriga da baleia, foi que ele ficou pensando sobre tudo que ele fez, porque Deus tinha mandado ele ir para um lugar, ele não foi, porque ele ficou com medo. E enquanto ele estava lá dentro refletindo, ele parou para pensar sobre o quanto que ele não precisava ter tido medo. Às vezes, quando a gente tem algumas coisas na nossa vida que dão medo na gente, isso faz com que a gente tenha vontade de fugir, de evitar aquele momento, não é verdade? Mas Jonas aprendeu, enquanto ele estava na barriga da baleia, que ele não precisava disso.
não tinha por que ele ter medo, porque se Deus estava com ele, Deus ia protegê-lo, Deus ia cuidar de tudo, Deus ia providenciar tudo, ia acompanhar ele aonde quer que ele fosse. Tanto que Deus mandou um peixe só para trazer ele de volta, porque Deus tem poder para isso. E o Papai do Céu, a gente não tem por que ter medo das coisas se o Papai do Céu está com a gente, porque ele é poderoso para proteger a gente, para cuidar da gente. E mais do que isso, além de aprender que ele não precisava ter medo, ele aprendeu que ele não poderia desobedecer ao Papai do Céu. Porque uma vez que ele desobedeceu, esse Papai do Céu que é poderoso mandou uma tempestade para parar o barco e depois um peixe para trazer Jonas de volta. Olha quanto poder! Porque Deus, ele é que domina sobre todas as coisas. As palavras que ele fala têm que ser obedecidas. E se a gente decidir desobedecer, ele vai fazer com que a gente obedeça, independente do caminho que ele tiver que realizar para isso. Se ele precisar mandar um peixe, ele vai mandar. Então a gente nunca deve desobedecer as coisas que Deus traz para o nosso coração, as ordens que ele traz para a gente, porque ele é soberano sobre todas as coisas. Ele que manda em tudo, ele toma conta de tudo e ele sabe de tudo. Se a gente decide desobedecer, quando você decide mentir para o papai e para a mamãe, quando você decide não estudar para aquela prova, quando você decide fazer coisa errada, Deus sempre está vendo, ele sempre sabe e ele sempre vai lá e vai exercer o poder dele para te trazer de volta para onde ele queria que você estivesse, para fazer as coisas que ele queria que você estivesse fazendo. Porque quando você faz essas coisas erradas, ele não se agrada, ele fica triste, como ele ficou com Jonas naquela vez. Mas ele, quando viu o que Jonas estava fazendo, foi lá e o resgatou. E ele faz a mesma coisa com a gente. Mas a nossa oração hoje é que a gente nem precise chegar a esse ponto que Jonas chegou. Porque você já pensou que medo que deve dar você parar na barriga de uma baleia? Você está ali dentro, você passa 3 dias ali dentro, a gente não precisa chegar a esse ponto. A história de Jonas, Deus fez com que isso acontecesse e contou para a gente justamente para lembrar que se a gente desobedecer a Deus, a gente pode acabar se parando em circunstâncias como Jonas parou e a gente não precisa chegar até lá. A gente pode, desde já, obedecer as coisas que Deus manda a gente fazer, as coisas que Deus fala até para a gente deixar de fazer, a gente precisa deixar de fazer e ir para onde Ele está dizendo para a gente ir. Fazer as coisas que a Bíblia fala que a gente tem que fazer, obedecer o papai e a mamãe, ir para a escola, estudar, tudo o que a Bíblia fala, a gente deve obedecer e sem medo. Porque aquilo que Deus manda a gente fazer, Ele vai estar com a gente, ajudando e cuidando para que tudo dê certo. Você não precisa ter medo como Jonas teve. E não deve desobedecer como Jonas desobedeceu. Porque Deus é poderoso, Ele que manda em todas as coisas e a palavra dEle é a que vale sobre a nossa vida sempre. E no final das contas, no final dessa história, quando o peixe vomitou Jonas, ele resolveu obedecer a Deus e foi para a cidade que Deus tinha mandado ele ir. Ele foi para lá e aconteceram coisas maravilhosas nessa cidade. Ele pediu para que aquele povo se arrependesse das coisas erradas que eles estavam fazendo e todo mundo se arrependeu e passou a admirar Jonas e ele viu o quanto que ele não precisava ter desobedecido a Deus e nem sentido medo de tudo isso. E nós vamos orar agora para que a mesma coisa aconteça sobre a sua vida. Tá bom? Que Deus, a gente possa ouvir as coisas que Deus manda a gente fazer a partir da leitura da Bíblia, do que a gente escuta do papai e da mamãe, e a gente realizando essas coisas na nossa vida, a gente possa saber que a gente está em obediência, e a partir do momento que a gente está em obediência, Deus está com a gente, cuidando de tudo. Fecha os olhinhos que a gente vai orar para que isso entre no nosso coração, tá bom? Vamos orar então. Senhor, eu queria te agradecer por esse momento, te pedir pela vida e pelo coração de cada um que está ouvindo essa palavra e que isso seja uma verdade para a gente, Senhor. Que isso entre nos nossos corações, que a gente saiba que a gente não precisa ter medo, porque o nosso Pai é forte, é poderoso para cuidar da gente. E mais que isso, que a gente saiba o quanto a gente não deve, não pode desobedecer as coisas que o Senhor fala. Porque aquilo que o Senhor tem para a gente é sempre o melhor, Pai. E que a gente possa acreditar nisso e estar sempre vivendo em obediência àquilo que a Bíblia fala para a gente fazer. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E que Deus abençoe muito a sua vida e você possa estar vivendo uma vida obedecendo ao Papai do Céu.
e se dedicando para Ele sem medo, em cada aspecto, cada circunstância da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe muito. Um beijo.